O rei Viserys, que veremos em House of the Dragon, foi o quinto rei Targaryen a sentar no Trono de Ferro, e aqui nesse vídeo a gente vai falar do quarto rei Targaryen, o rei Jaehaerys, que ficou conhecido como o Velho Rei. Jaehaerys pegou uma Westeros em crise, o reino estava dividido, o povo comum odiava os Targaryen e a fé dos Sete estava em guerra aberta contra eles, só que ele conseguiu unir o continente. É dito que Aegon, o Conquistador, conquistou os Sete Reinos, mas foi Jaehaerys que os tornou um só. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre ele. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo aqui do nosso aquecimento especial de House of the Dragon. A gente veio falando de todos os reis Targaryens antes da Dança dos Dragões, e agora chegou a hora da gente falar do quarto rei Targaryen, Jaehaerys, que também é o quarto filho de Aenys. Mas antes da gente começar, é claro, os recados, né? Se inscreve no canal se você não está inscrito, porque a gente vai fazer uma grande cobertura de House of the Dragon aqui no canal, e me segue lá no Instagram também, para você acompanhar o conteúdo que eu levo para lá, e lá você ainda me dá uma força. Só recapitulando, Aenys Targaryen tiveram 5 filhos, só que um morreu logo após o parto, sobram 4. Aegon e Rhaena se casaram e isso despertou a fúria da fé dos Sete. Quando Maegor foi coroado, Aegon se rebelou contra o tio e acabou morrendo, né? Lembra que o Maegor matou o Aegon com Balerion? E aí depois o Viserys, o outro filho de Aenys, também foi morto por Maegor. Lembram disso? Eu falei sobre isso no meu vídeo passado, então se você não assistiu, por favor, confere. Os outros 2 filhos de Aenys eram o Jaehaerys e a Alysanne, que inclusive se casaram, mas a gente vai falar deles daqui a pouco. O fato é que, quando Jaehaerys foi, dito ser rei, ele tinha apenas 14 anos e ainda não podia governar, né? A maioridade era 16, então até ele atingir os 16 anos, quem governou Westeros foi sua mãe, como rainha regente, e a sua mão do rei. Só que Rhaena não morreu. Por que a gente está esquecendo de Rhaena? Rhaena era a primogênita de Aenys. Ela casou com Aegon, Aegon morreu, mas ela continuou viva, né? Ela foi obrigada a casar com Maegor. Depois disso, vocês lembram muito bem que eu falei no vídeo passado, mas depois ela fugiu e foi apoiar, o irmão nessa batalha contra o Maegor. Mas o fato é que ela era primogênita, né? E se fosse por ordem de primogenitude, ela que devia ser a rainha, só que o sexo pesou contra ela. Por isso, os lordes de Westeros, contrários a Maegor, se reuniram em torno da figura do Jaehaerys. Desde essa época, os lordes já estavam mandando meio que uma mensagem que eles não aceitariam ser governados por uma rainha. Mas beleza, Jaehaerys era o rei e agora? O que ele vai fazer com as pessoas que apoiaram Maegor anteriormente? Ele foi muito esperto. Desde esse primeiro momento, desde adolescente, ele já mostrou que não seria um rei estúpido, que não seria um rei fraco e que ele ia agir com sabedoria. Ele resolveu perdoar a maioria dos lordes que apoiaram o seu tio Maegor, porque ele falou que não queria fazer um governo igual um tio. Ele não queria começar o seu reino com mais matança, matando mais lordes igual o tio tinha feito. Então a maioria dos lordes foram perdoados, mas eles tiveram que enviar um filho ou uma filha para servir de refém, ser criado em Porto Real como garantia da sua obediência, e eles tiveram que dar terras também, ouro, compraram o seu perdão com ouro. Mas para os cúmplices de Maegor, que estavam ali juntinho com ele, botando a mão na massa, inclusive matando o príncipe Viserys, para eles não teve perdão. Esses foram executados mesmo. Só tinha um problema. Jaehaerys estava chegando aos 15 anos e a sua irmã Alysanne estava chegando próximo aos 13. Então a rainha começou a procurar pessoas para casar com os seus filhos. Jaehaerys e Alysanne, eles cresceram achando que iam casar um com o outro, mas a rainha regente ficou com medo, porque ela lembrou do que aconteceu quando eles anunciaram que Aegon ia casar com Rhaena, e ela não queria reacender essa guerra da fé dos Sete contra os Targaryen. Mas quando a Alysanne ficou sabendo disso, ela foi direto contar para Jaehaerys. E ambos eram montadores de dragão, então eles voaram, pegaram seus dragões, fugiram de Porto Real e foram até Pedra do Dragão, e lá eles casaram às escondidas. Depois chegou a rainha regente, depois chegou a mão do rei, mas enfim, eles já estavam casados e não tinha mais o que fazer. Então, desde esse dia, Jaehaerys e a rainha Alysanne viveram em Porto Real ali até o dia que Jaehaerys pudesse assumir o seu posto como rei de Westeros. Só que tirando as pessoas que moravam em Pedra do Dragão, os criados, as pessoas de armas do rei e o pequeno conselho do rei, ninguém mais em Westeros sabia que o rei estava casado. Alguns lordes e alguns senhores iam até Pedra do Dragão para se consultar com o jovem rei e eles viam a Alysanne lá, então eles meio que desconfiavam. Alguns boatos corriam, mas como nada tinha sido confirmado para todos os defeitos, o rei ainda estava solteiro.
Mas não pensem que Jaehaerys ficou esse 1 ano e meio em Pedra do Dragão de férias, em lua de mel com a esposa, não. Ele estava treinando, e ele treinou muito. Ele sabia, né, que o pai era considerado um fraco, e ele não queria também ter essa fama do pai. Então ele treinou com seus guardas, né, a guarda real, os seus homens de armas, ele apanhava, ele levantava, e ele ficou muito bom. Ele ficou muito bom em luta. Inclusive, tem um guarda lá, né, que ensinava ele, treinava ele, que falou que se por um acaso o tio dele, Meagle, ressuscitasse e o desafiasse para um duelo, ele apostaria em Jaehaerys. O garoto ficou bruto. Ele queria mostrar força. Ele não queria que nenhum dos lords de Westeros achassem que ele era fraco como eles diziam que o pai dele era. E ele conseguiu. Todo mundo que ia visitar Jaehaerys lá em Pedra do Dragão, a galera ficava abismada e admirada com a sabedoria e com a inteligência do rei. A gestão, né, e a forma como Jaehaerys governou Westeros com decisões sábias deu a ele o título de O Conciliador. E quando ele finalmente assumiu seus 16 anos, ele foi voando até Porto Real em seu dragão e deu 3 voltas em torno da cidade. O pessoal deu vivas em seu nome. Ele já era amado antes de começar a reinar de fato. Só que tudo isso poderia mudar de uma hora para outra quando as pessoas descobrissem que ele já estava casado e com a sua irmã. Depois de 6 meses governando o Porto Real sozinho, né, a esposa lá em Pedra do Dragão, ele estava resolvendo assuntos mais urgentes, ele mandou um corvo mandando a esposa ir para Porto Real, e ela foi com o seu dragão. E quando ela chegou, ele organizou um casamento oficial, digamos, apenas com os mais íntimos, e aí sim ele disparou corvos para toda Westeros para comunicar todo mundo da nova união feliz do casal Targaryen. Com o continente em paz, era menos provável que os lords se voltassem contra ele de imediato. Com, né, o irmão Aegon e Rhaena foi diferente, porque o reino já estava com raiva do Aenys, porque Maegor tinha pego uma segunda esposa e Aenys não conseguiu controlar o irmão. Então o casamento de Aegon com Rhaena foi meio que um estopim. Mas agora, com o reino em paz, eles não iam pegar em armas contra Jaehaerys imediatamente. Mas mesmo assim, ainda para o povo comum, ainda para os religiosos da fé dos Sete, casar irmão com irmã era, né, uma abominação aos olhos da religião. Mas foi nesse momento que Jaehaerys teve uma ideia assim, de gênio, que mudaria todo o futuro da dinastia Targaryen. Se a fé inflava as pessoas contra os Targaryens com palavras, eles deveriam contra-atacar não com exércitos, mas sim com palavras também. E aí Jaehaerys uniu 7 pessoas e mandou essas pessoas irem viajar por toda a Westeros, espalhando a palavra de como que a rainha Alysanne era boa, como que ela era capaz, como que o casamento era maravilhoso. Era tipo um Instagram de fofoca de antigamente, sabe? Eles queriam fazer com que os súditos gostassem da rainha Alysanne mesmo antes de conhecê-la. Só que essas pessoas, né, esses Instagrams de fofoca de antigamente que estavam viajando pela Westeros para falar bem da rainha, também pregavam o que ficou conhecido como a doutrina do excepcionalismo. E o conceito era bem simples. Esses Instagrams de fofoca, né, essas 7 pessoas, elas concordavam com as pessoas e diziam que sim, casar irmão com irmã, tio com tia, pai com filho, isso é abominação sim, segundo a fé dos Sete e segundo toda a tradição dos ândalos. Só que os Targaryens não são ândalos. A fé dos Sete surgiu com o povo ândalo, só que os Targaryens não fazem parte desse povo. Os Targaryens são valerianos, então a lei que serve para os ândalos não deve servir para eles. Os Targaryens são diferentes. Targaryens montam dragões. Dentre todas as pessoas do mundo, eles são os únicos que montam dragões, que estão vivos e montam dragões hoje em dia. Eles são diferentes. A aparência dos Targaryens é diferente da aparência do povo comum. E os Targaryens não ficam doentes. Eles têm sangue de dragão na veia. Um sangue que, né, acaba com todas as doenças. Vocês entenderam, então, a inteligência de Jaehaerys? O povo comum começou a acreditar nisso, começou a perceber, falando, é verdade. Eles começaram a achar que os Targaryens estavam mais próximos de deuses do que de humanos. Então, as leis que variam para os seres humanos comuns não valiam para eles. E quando essa doutrina do excepcionalismo começou a viralizar, até o próprio Alto Septão se convenceu de que aquilo precedia, e aí foi. E aí agora a gente está falando da elite, né? Estamos falando da elite, não tem mais nada que pode ameaçar o reinado de Jaehaerys. Aí sim, ele conseguiu unir os 7 reinos e ter esse longo reino de paz. Jaehaerys era também viciado em turnês reais. Ele e a sua esposa iam visitando todos os castelos de senhores grandes e pequenos, ficavam hospedados em seus castelos, né, conversavam com os seus súditos, e a rainha Alysanne começou a fazer uma reunião apenas de mulheres para elas conversarem, né, dizerem as suas reclamações. E em uma dessas reuniões só de mulheres, uma moça, que era inclusive prostituta, fez a sua reclamação para a rainha Alysanne. Ela contou a sua história. Ela disse que no passado ela era muito apaixonada por um cara e esse cara também era muito apaixonado por ela. E eles se casaram, era um casamento feliz. Só que na noite de núpcias, o senhor deles apareceu para exigir o direito
a primeira noite. Então foi o Senhor que tirou a donzelice dessa. E depois disso, o marido dela não quis mais saber dela. Então a menina estava implorando para a rainha Alisane abolir esse direito da primeira noite. A rainha ficou convencida com o relato dela e convenceu o rei a abolir essa prática, e assim o rei fez. Cada um dos 7 reinos conquistados por Aegon tinha costumes diferentes, tinham leis diferentes, e Jaehaerys também começou a trabalhar nisso. Se ele queria um reino unido, ele precisava que uma lei que servisse em Porto Real servisse também lá no norte, servisse na Campina, servisse com os Lannisters, nas Terras da Tempestade. Então ele começou a revisar e modificar todas as leis do continente para que todo mundo ficasse, refém de uma lei só. E ele também construiu estradas. Se ele queria um reino unido, ele precisava facilitar a locomoção entre eles. Ele também reformou Porto Real, criando um sistema de água e esgoto que revolucionaria a vida de todos os porto-realenses. E a rainha Alisane, ela se divertia em arrumar casamentos, entre seus protegidos, entre casas, entre pessoas que ela gostava, e assim o Westeros ficou mais unido do que nunca. Jaehaerys e Alisane não tinham segredos um com o outro, sabe? Então assim, eles governavam juntos. Mesmo que a decisão final fosse dele, muitas vezes era ela que ajudava ele a chegar na decisão final. Era ela que convencia ele, e eles tiveram um casamento maravilhoso. E eles governaram Westeros por muitos anos e tiveram também muitos filhos. A rainha Alisane deu luz a 13 filhos, embora ela tenha enterrado 10, E quando ela morreu, apenas 3 dos seus filhos ainda estavam vivos. 3 dos filhos do rei morreram ainda bebês, e uma outra filha do rei morreu de uma doença chamada arrepios quando tinha 6 anos de idade. Isso chocou todo mundo, inclusive os próprios Targaryens, porque lembram que eu falei que eles não ficam doentes? Então, ela ficou e morreu dessa doença. 2 filhas morreram de complicações pós-parto e uma morreu quando estava bêbada, andando de cavalo, enfim, caiu do cavalo e morreu. Uma se tornou septã e acabou morrendo de escama gris depois de tomar conta de pacientes com essa doença. Uma se matou depois de uma desilusão amorosa e o filho mais velho e herdeiro do rei, Aemon, morreu quando ele estava em Tarth tentando conter uma revolução, Um tiro de uma besta atingiu a sua nuca e ele morreu nesse dia. E esse Aemon Targaryen, ele é muito importante, porque ele era o herdeiro do rei e ele teve uma filha. Que filha é essa? A Rhaenys Targaryen, a mesma que a gente vai ver em House of the Dragon. Se Aemon era o herdeiro e morreu, quem deveria ser herdeiro agora é sua filha, Rhaenys, a sua primogênita, correto? Mas não foi isso que aconteceu. Mas enfim, 4 dos filhos do rei Jaehaerys e da rainha Alisane viveram até a maioridade, pelo menos, e tiveram filhos. Nunca o Westeros teve tantos príncipes e princesas Targaryen. E com esse montão de gente por aí, ia começar uma confusãozinha para saber quem ia ser o próximo herdeiro do Trono de Ferro. Foi por isso que Jaehaerys fez o grande conselho de 101 depois da conquista, conselho esse que mandou uma mensagem muito clara para toda o Westeros. E esse é o tema do nosso próximo vídeo. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês estejam gostando desse meu especial. Clica no like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, e se inscreve no canal se não está inscrito, e compartilha o vídeo com seus amigos aí que vão assistir House of the Dragon para eles já ficarem preparados. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Tchau e até o próximo vídeo.